Mensagem de 27 de março de 2015. Seus animais de estimação serão arrebatados. Hoje à noite eu tenho algumas novidades interessantes para você. Eu realmente acredito que o Senhor colocou uma visão ungida em minhas mãos de uma mulher chamada Sheila. Ela teve uma visão quando tinha 13 anos de idade. Ela não era cristã. Realmente não tinha nada de cristã em sua casa, exceto por uma imagem das mãos orando, e os pais dela nunca foram à igreja. Quando ela tinha 13 anos, ela experimentou uma visão muito vívida, definitivamente um mover sobrenatural do Senhor. E a visão, creio eu, foi do arrebatamento. Então, eu vou incluir a visão no final do vídeo. Não vai ser um longo vídeo. Realmente, o Senhor não estava em um bom lugar para falar comigo hoje à noite. Ele não estava se sentindo bem, no sentido de que havia muito em sua mente e coração. Uma coisa que eu queria mencionar a você, hoje à noite, quando vim para a adoração com o Senhor, eu o vi e ele me segurou com muita ternura, mas ele apenas tinha lágrimas rolando de seus cílios, apenas fluindo para fora de seus olhos e para o lado de seu rosto. Eu não permaneci em adoração por muito tempo. Ele queria parar e falar comigo. Então, eu parei e começamos a conversar. O que está vindo é tão incrivelmente doloroso para ele, e eu podia sentir hoje à noite, no final da mensagem que você vai ouvir. Além disso, ele não queria manter uma conversa por mais tempo, ele simplesmente não conseguia. Começou a mensagem de hoje à noite com essas palavras. A visão era de alta precisão. Vai acontecer do jeito que ela viu. Todo homem me verá chegando nas nuvens, não apenas os cristãos. Todos vão me ver. Assim como a ela foi mostrado, eu estou voltando desta forma. Crianças e animais de estimação serão igualmente arrebatados. Eu não vou deixar os meus queridos aqui para sofrer. Eles devem ser arrebatados com vocês. Tente não ficar apreensiva, meu amor. Eu sei que você não está acostumada a ver-me desta maneira. Por favor, se acostume com isso. Essa foi a maneira que eu apareci pela primeira vez para você, quando você se tornou uma cristã, lembra? Eu lembro, Senhor, sim, disse Claire. Como uma parte sobre isso, a imagem que eu estou usando para o YouTube é a maneira que eu tenho visto ele ultimamente, e eu acho que o artista fez um trabalho realmente bom nisso. É do Sudário de Turim. Ele fez um grande trabalho de precisão, retratando o seu rosto, e há uma certa suavidade ao rosto. Eu acho que as fotos que eu tenho usado capturam mais do seu espírito e senso de amor e ternura. Isso é mais do que eu estou acostumada, embora eu saiba que essas imagens nunca poderiam ser precisas de o que o Senhor realmente se parece, objetivamente. Acho que Ele está me preparando para vê-lo da maneira que Ele verdadeiramente é. Por isso, estou meio que lutando com isso. Nós tivemos algumas pequenas falas sobre isso. Ele continuou. Eu sei que você está nervosa e com medo. Tente manter-me perto de seu coração e eu vou firmar você. Vai ser glorioso, mais glorioso do que você pode imaginar. É terrível e assustador também, mas você será levada em tanto êxtase que você não vai lembrar nada sobre a terra, apenas a glória transformando seu corpo e te levantando. Vai ser perfeito. Tudo que eu faço é menos do que isso? Não, minha noiva merece isso. Não choreis por aqueles deixados para trás. Este foi o curso de suas vidas, o curso que devem tomar. Este será o processo de refinamento que os traz para a perfeição, em mim. Sim, você pode dizer a todos que eu estou levando seus animais também.
cavalos, cães, gatos, pássaros, entes queridos, família, a todos vocês. Posso dizer que eu nunca iria abandonar essas pobres criaturas inocentes, mesmo no pior momento da história, quando eles lhe têm trazido tanto conforto. Quando ele disse entes queridos e família a todos vocês, ele estava se referindo ao fato de que os animais são todos como família para nós, disse Claire. Toda hora eu tenho os usado para ministrar a você. Um olhar em seus olhos, um toque, um empurrão, essa alegria que eles têm experimentado em seu doce abraço. Eles amam você. E eu não vou abandoná-los à negligência e sofrimento. Os seus netos também. Alguns de vocês têm sofrido tal alienação de seus filhos que eles têm os privado do seu direito de ver os seus netos. Este será o tempo de restauração para vocês, como esses pequeninos são retirados e levados para o céu. Muitos de meus ministros não têm conhecimento da extensão da minha misericórdia para as criaturas. Eles não entendem o verdadeiro papel que os animais na terra têm desempenhado. Adão tinha comunhão com as criaturas também, mas, apesar de sua proximidade com os animais, ninguém provou ser um companheiro adequado até eu criar a mulher. Nenhum a menos não subestimam a sua relação com os animais e animais de estimação. Eu os amo muito. Nenhum pardal cai no chão que eu não o abraço e o trago de volta para o céu. No céu, você vai comunicar-se livremente com eles, e a maioria de suas interações haverá momentos de amor e de jogo. Você vai nadar com golfinhos, rolar com leões, deslizar com as lontras, flutuar com os ursos polares e se dobrar dentro das gigantes patas de ursos. Eles vão recebê-los com amor. Todas as coisas no céu são saturadas com amor. Mesmo as abelhas expressarão sua apreciação para vocês. Oh, sim, Senhor, eu lembro disso. Eu me lembro como as abelhas fizeram uma forma de coração enquanto se agrupavam, saindo da colmeia, mergulharam as mãos no mel e trouxeram para nós. E eu não posso esperar para comer aquelas gigantes framboesas, disse Claire. Tantas delícias, minha preciosa noiva, tantas alegrias à sua esquerda, à sua direita, abaixo e acima de você. Você irá encontrar prazer na minha criação, como eu fiz um reflexo do amor para você. Quantas maneiras é que eu posso dizer que eu te amo? É ver para crer, tantas maneiras, apenas experimentá-los e você vai entender. Naquele momento, me lembrei de algo que eu precisava escrever para os meus filhos, sobre rotas para fora da cidade, mantendo gasolina no tanque e coisas assim. Então, eu levei alguns minutos e fiz isso. O Senhor me liberou para fazer isso. Então voltei a ele, e ele ficou em silêncio. E eu disse, Jesus? Sua cabeça fora para baixo. E ele me disse, é difícil para mim falar. Eu podia sentir que ele estava engasgado, disse Claire. Isso é o suficiente para essa noite, meu amor. Fique perto. Não me deixe fora da sua visão. Observe e espere comigo. Jesus, você vai ficar comigo quando eu adormecer? Ela perguntou. Eu estou sempre ao seu lado, sempre. Esse foi o fim da mensagem de hoje à noite, da nossa conversa. Aqui está a transcrição do vídeo feito por Sheila. Minha visão do retorno de Jesus Cristo. Tenho ouvido o ditado que os homens jovens têm visões e os velhos têm sonhos. Eu era uma menina quando eu tive uma visão de Deus. Eu tinha 13 anos quando isso aconteceu, e isso não aconteceu novamente desde aquele dia quente de julho em 1976. Eu tenho 49 anos agora, mas eu nunca me esqueci de um detalhe desta visão. Foi profunda e mudou minha vida. Ainda como uma jovem garota, eu não sabia o que significava ou reconhecia a significância que provaria a ser na minha vida e na vida dos outros. Eu ponderei
isso por muito tempo e, eventualmente, eu só continuei seguindo minha vida. E apesar de eu ter colocado ela de lado, ela nunca foi embora. Nos últimos 5 anos, esta visão tem estado constantemente em meus pensamentos, me pressionando para notá-la e compartilhar com o mundo. Deus não vai me deixar em paz a respeito. Eu tenho que fazer isso. Eu não consigo dormir à noite pensando nisso. Sinto-me como uma uva em uma prensa de vinho. A necessidade de fazer isso é premente e opressivo e urgente. Acho irônico que eu cresci no meio do cinturão da Bíblia, mas eu não tinha ido à igreja mais do que 2 ou 3 vezes em minha vida, e que foi limitado às vezes que fui na escola dominical, quando eu era uma garotinha. Eu não tinha ideia do simbolismo ou o que essas coisas estranhas que eu veria significaria para mim ou qualquer outra pessoa. Igreja, Deus e a Bíblia não eram parte da minha família ou nossas vidas. Minha mãe foi levada para a igreja quando criança e batizada, como foram todos os bons batistas do Sul em seus dias. Eu não lembro que ela foi para a igreja adulta, nem lembro de ter visto uma Bíblia em nossa casa. Eu lembro da placa com as mãos orando na cova que estava pendurado lá por muitos anos, como faziam em muitos lares do sul. Nós nunca fomos ensinados a orar, ou cultuar, ou louvar a Deus, e como um adulto, isso é algo que eu estou apenas agora aprendendo. Eu tenho que acrescentar que quando minhas irmãs e eu éramos muito jovens, eu me lembro de nossa mãe nos ensinando nossas rezas à noite. Você sabe, agora eu me deito para dormir. Oh, sim, em seguida tinha um quadrinho sobre a minha cama, aquele com um menino e uma menina atravessando uma ponte quebrada e em ruínas, e um belo anjo da guarda, em um vestido rosa, estava ajudando-os com segurança transversalmente. Essa foi a extensão do meu ensinamento bíblico. Nada do que eu aprendi em nossa casa me preparou para o que Deus iria me mostrar. Lembro-me que, bem antes de eu ter esta visão, eu gostava de dizer a todos que eu era ateia. Não se importe, pois eu realmente não sabia o que isso significava, quanto mais as ramificações do que eu estava dizendo. Eu acho que eu estava fazendo isso para o valor de choque, como todos os adolescentes na década de 70. Mas Deus me ouviu alto e claro e viu minha boca esperta. Ele sabia o caminho desobediente que minha vida iria tomar e ele sabia que não ia ser bonito. Eu acho que ele pensou que eu precisava de uma ajuda visual para me trazer de volta para ele. Só me levou 30 anos ou mais para voltar para casa. Minha família tinha terminado o jantar de domingo, que é o almoço para aqueles que não são do sul. Todos decidiram ir até o rio para um mergulho e para pescar, mas, por alguma razão, eu não queria ir. Eu me senti cansada e eu apenas queria tirar um cochilo. Então, minha mãe me permitiu ficar em casa sozinha pela primeira vez. Era como qualquer outro seco, abafado e chato dia em meados de julho, no sul da Geórgia. Nós vivemos no país no meio de campos empoeirados, arados, estradas de terra e bosques. Tudo parecia tipo marrom e seco, como se fosse necessário chover muito. Assim que todos saíram, fui para o meu quarto, que dava para a parte da frente da casa. Observava para o nosso quintal da frente, que tinha uma garagem semicircular, e ao lado da entrada esquerda era uma velha árvore de cornizo, que tinha que ter pelo menos 100 anos de idade. Rodovia 341 corria de leste a oeste em frente à nossa casa, que dava para o norte, e do milharal que falei anteriormente estava do outro lado da rodovia. Havia um ligeiro aumento no meio deste campo e você não podia ver as árvores do outro lado, de modo que parecia um oceano de milho que continuou no horizonte. Enquanto eu estava deitada em minha cama,
olhando pela janela, contemplando o que eu vi diante de mim, comecei a ouvir uma música à distância. Eu especificamente ouvi na minha orelha direita e a direção de onde ela veio me fez pensar na banda da escola que praticavam várias milhas ao sudeste de onde eu morava. Quando as condições estavam certas, podiam ouvir a banda tocando, mas normalmente só ouvir o fraco ritmo de tambores. Isso soou como trombetas, e como eu estava pensando nisso, comecei a notar a música ficando cada vez mais alta, chegando cada vez mais perto, muito rapidamente. Dentro de poucos segundos, o som não era apenas algo que era exterior, mas foi dentro da minha cabeça, bem como reverberando em todo o meu corpo. Foi tão alto e soou como um relâmpago que caiu diretamente sobre a minha cabeça, e naquela fração de segundo, o som da trombeta trovejou por todo o meu corpo e ao longo de todo o mundo. Em um flash, eu já não estava deitada na minha cama, mas eu estava do lado de fora do meu quarto e vi a cena diante de mim com uma enorme admiração. Ainda era meu jardim da frente, só que agora tudo era diferente. As trombetas continuaram a soar e eu vi que o céu ensolarado, azul, virou preto e as nuvens agitadas e o vento soprava com uma violência que eu nunca tinha experimentado. O campo de milho era agora um mar de trigo, que era dourado marrom e prontos para a colheita. E eu podia ver cada talo de trigo individualmente, bilhões deles. E vi como o vento goleou o trigo até que foi abatido, ainda lutando contra ele. Agora eu sei que a Bíblia fala várias vezes sobre no momento em que o trigo está maduro para a colheita, como o trigo será separado do joio. Então, eu observei a árvore de cornizo. Era meados de julho, então é claro que eu sei que não deveria ter qualquer flor nela, mas a árvore estava em plena floração. Eu nunca tinha visto nada assim. Você não podia ver todas as folhas na árvore por causa das milhares de flores de cornizo. Parecia como se tivesse iluminada por dentro por uma brilhante luz de neon branca e brilhava gloriosamente contra o céu escuro. Agora, eu sei que a Bíblia diz que ninguém sabe o dia e nem a hora que Jesus vai voltar, mas se prestar atenção para os sinais, podemos saber a estação. Eu sempre senti que ele poderia voltar na primavera, quando as árvores de cornizo estão floridas. De todas as coisas que poderiam ter sido realçado nessa visão, por que a árvore de cornizo? Eu acredito que há uma mensagem especial lá. Enquanto tudo isso estava acontecendo, relâmpago encheu o céu e as trombetas trovejaram sobre a minha cabeça novamente. E em um instante apareceu 2 anjos. Eles estavam vestidos com túnicas brancas, de frente um para o outro no ar e tocando trombetas douradas. Eles eram enormes e encheu o céu na frente de mim, e eu sabia que todo mundo deveria estar vendo isso também. Eu não acho que as trombetas poderiam ficar mais altas, mas ficou mais alto ainda, indo para as notas muito altas. E ouvi um grande grito, que era mais alto do que qualquer coisa que você poderia imaginar. E com esse grito, o preto, nuvens violentas começaram a rolar de volta sobre si mesmas, a partir do centro do céu, e vi luz na distância. Era mais uma combinação de luz e de compensação das nuvens na distância que chamou minha atenção. Como eu olhei nesse eixo de luz e o céu limpar, eu vi o que parecia ser de vibração e movimento à distância. Como entrou em vista, eu vi Jesus em um cavalo branco e atrás deles estavam milhões de anjos ou santos. Eu não podia ver isso claramente, em cavalos brancos. Foi nesse momento, quando eu percebi que eu estava vendo, que ele desapareceu e eu fui no meu quarto deitar na minha cama. Tudo voltou ao normal e eu estava novamente olhando para um brilhante dia ensolarado. Para uma menina de 13 anos de idade,
Eu não tinha ideia do que eu tinha acabado de experimentar. Eu não tinha quadro de referência. Eu nem sequer sabia o que era uma visão. Eu nunca tinha ouvido falar de tais coisas. Eu certamente não contei a ninguém sobre isso. Eu não sabia como, e eu não queria que minha família pensasse que eu era louca, mas, para ser honesta, eu estava começando a pensar que eu era. O tempo passou e eu arquivei no fundo da minha mente, onde se reuniram teias de aranhas por muitos anos. De vez em quando eu pensava nisso, mas sempre isso estava arquivado como um mistério não resolvido. Depois desses anos de ponderação sobre isso, eu finalmente peguei uma Bíblia cerca de 5 ou 6 anos atrás, que tinha concordância, e procurei a palavra trombeta. A primeira escritura que me enviou era Mateus 24, 30 a 31. E então aparecerá o sinal do Filho do Homem no céu, e então todas as tribos da terra lamentarão, e eles verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu, com poder e grande glória. E ele enviará os seus anjos com grande clamor de trombeta, os quais reunirão os seus escolhidos dos 4 ventos, a partir de uma extremidade do céu para outra. A próxima escritura que me foi levada era 1 Tessalonicenses 4, 16 a 17. Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, com grande brado, a voz do arcanjo, e ressoada a trombeta de Deus, os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro, então nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles entre as nuvens para o encontro do Senhor no ar. E assim estaremos para sempre com o Senhor. Eu sei que o que eu estava sendo mostrada era do próprio Deus, e desde aquele dia eu sabia que Jesus viria para nós em meu tempo de vida. O tempo é urgente, e Deus realmente estava me pressionando para compartilhar isso com você. Se você é um cristão, eu espero que isso te abençoe e lhe dê confiança e que você vai compartilhar isso com os outros. E se você não é um cristão, eu imploro que você se arrependa agora e peça a Jesus para perdoá-lo e ser o Senhor de sua vida, porque nosso tempo é muito curto. Uma pergunta que as pessoas sempre perguntam é por que eu sinto essa urgência agora? A única maneira que eu sei como explicar isso é que eu lembro como me senti quando tive a visão. Eu não sinto que eu estava vendo com os olhos de 13 anos de idade. Eu lembro como eu sentia emocionalmente, fisicamente, espiritualmente. Senti então como eu me sinto agora, e essa é a única maneira que eu sei articular sobre isso. Se você acredita que isso foi uma visão da segunda vinda de Jesus Cristo, ou se, como eu, você acredita que isso foi um vislumbre do arrebatamento que virá, só sei que era real e cada palavra disso é verdade. Por algum motivo, Deus me escolheu para entregar esta mensagem para você neste momento. Eu não sou uma pregadora, nem uma professora e nem uma profetisa. Eu sou a pessoa menos provável de ser escolhida para fornecer esta mensagem importante. Pensei muito e orei sobre isso, e eu sinto que Deus me deu a seguinte analogia. Você tem 2 panelas de barro. Uma delas é perfeita, a outra é cheia de buracos e rachaduras. Qual delas permite que mais luz brilhe através delas? Eu tento enviar esta mensagem para 50, 100 pessoas por semana, aleatoriamente. Tenho orado para que Deus me leve a enviar para aqueles que mais precisam e que eles seriam capazes de discernir a verdade nisso. As pessoas se perguntam qual a razão para enviar para elas em particular. Muitos estão passando por coisas em suas vidas agora que se fazem questionar, torná-los com fome de algo tangível neste tempo louco em que vivemos. As pessoas precisam de algo real para acreditar agora, quando tudo não é totalmente o que parece. Eu aprendi que eu não posso fazer nada sozinha. Eu preciso da orientação do Senhor.
Eu vivi uma vida de pecado e devassidão a maior parte da minha vida adulta, e eu não acho que Deus poderia até mesmo gostar de mim, muito menos me amar. Não há um pecado que eu não tenha cometido, incluindo assassinato. Eu tive um aborto em 1989, e depois que eu só sabia que eu estava indo para o inferno de qualquer forma, então eu realmente vivi como se eu não tinha nada a perder. Eu nunca pensei que viveria para ver os 30, mas agora eu tenho 49 e eu apenas estou aprendendo que eu não tenho que fazer nada para mudar, exceto o amor de Jesus e deixar que Ele me ame. Quando eu finalmente abri a porta para Ele, Ele fez todo o trabalho. Ele mudou meu coração, minha mente, meus pensamentos, minhas ações, meus sentimentos. Tudo mudou quando eu tomei esse passo. E eu percebi que eu tinha estado ali o tempo todo, liderando, guiando, esperando. Eu tenho paz e alegria e bondade e preciosidade na minha vida que eu nunca soube que era possível. Eu tive essa visão em meu coração por 36 anos e eu partilhei com algumas pessoas ao longo dos anos, mas eu percebi que o que me foi dado foi único e especial e para ser compartilhado com os outros. Deus me incentivou a escrever isso em outubro do ano passado. Isso apenas ficou lá parado até meados de fevereiro. Todos os dias ele colocou em meu coração para compartilhar, mas eu não conseguia descobrir como. Na terça-feira de manhã, eu acordei e o primeiro pensamento que tive foi para enviar no Facebook, YouTube e enviar e-mail para todos os meus amigos. Quando terminei, sentei-me para trás e senti vontade de enviar para seus amigos também, e assim por diante. Foi como você recebeu esse e-mail. Deixe-me esclarecer uma coisa. Deus não fala comigo em voz audível, mas Ele fala exortando e levando e empurrando e até mesmo irritando às vezes. Eu tinha dúvidas sobre enviá-lo, mas as pessoas são estranhas sobre suas crenças, mas têm chegado dezenas de e-mails que me incentivam a continuar, porque isso fez muita diferença para eles. Uma jovem que eu mandei professou sua fé como Wicca e disse que ele não acredita em um ser supremo. À noite que eu mandei isso, ele teve um sonho que Deus lhe disse que uma mulher que ele não sabia que estava tentando ser ele, a luz de Deus. Ele descartou isso como um sonho bobo, até que ele acordou de manhã e meu e-mail era a primeira coisa que ele viu. Ele disse que não duvida da realidade de Deus, e depois de ouvir isso, eu já não tinha qualquer dúvida sobre o que eu estava fazendo. Eu sabia que foi inspirado pelo Senhor. Eu também sinto que a maneira que eu estava vivendo minha vida foi projetada pelo próprio Satanás. Ele sabia que o dia chegaria quando eu iria partilhar esta visão com os outros. E eu acho que ele fez de tudo que podia para certificar de que isso não aconteceria. Ele perdeu. Amor e bênçãos para você, amigo. Eu não sou nenhum Morfeus, eu sou apenas uma mãe e uma avó que viveu e aprendeu. Só mais uma coisa. Eu acho que uma forma que Satanás se arrasta em nossas vidas é ao acusar-nos e fazer-nos sentir culpados e condenados. Ele quer nos separar da vontade, do amor e do perdão, da graça e da fé. Ele quer que você acredite que nunca poderia ser bom o suficiente, que jamais poderíamos merecer. Bem, ele está certo, que não pode ser bom o suficiente e não podemos ganhar ou merecer. Todas essas coisas foram dadas livremente na cruz do Calvário. Nós apenas precisamos aceitar este presente gratuito e é nosso. Os que são muito perdoados são muito amados. Só porque nos tornamos cristãos e amamos a Deus e Jesus, não significa que nos tornamos pessoas perfeitas. Nós nunca seremos sem pecado aqui na terra, mas já temos sido perdoados por isso. Pessoas que não são cristãos dizem que se Deus realmente continua a perdoar, que é o ponto de mudança, apenas faça o que você quiser. Eu costumava me sentir assim também.
Mas agora eu sei que quando Jesus entra em meu coração, você não quer mais fazer coisas ruins. Você quer agradá-lo, não machucá-lo. A palavra diz que somos salvos pela graça, através da nossa fé, que é um dom de Deus. E este é o fim da mensagem.